Investidores, temos o Bitcoin sendo cotado aos 64.958 dólares nesse momento, operando muito próximo da estabilidade, com uma variação de preço de apenas 0,05%. Então, Bitcoin bem quietinho hoje, depois de ter feito a mínima lá na casa dos 59.600 dólares e ter recebido uma defesa mais uma vez, né? Olha só, a gente não tem fechamentos abaixo dos 59.678 dólares desde que o Bitcoin rompeu essa mesma região de preço para cima, né? Isso aconteceu lá no dia 28 de fevereiro. Nesse vídeo a gente vai dar um giro aqui só por gráficos, tá, investidores? Vamos dar uma olhada aqui em alguns indicadores técnicos do Bitcoin, os principais aqui do meu setup, ver o que os indicadores estão sinalizando para a gente em relação a essa movimentação lateral aqui do BTC, e aí a gente vai dar uma conferida também nos gráficos do esquadrão da inteligência artificial que a gente acompanha aqui, Render, BitTensor, Agix, Fat e Ocean, tá? E aí a gente olha alguns outros gráficos aqui também, rapidamente, gráficos que valem também ter atenção. Antes desse giro, quero deixar o convite para você que está chegando no canal pela primeira vez para que você se inscreva e ative também o sininho de notificações para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. Passamos de 18.200 investidores acompanhando as análises do canal, mais de 1 milhão de visualizações. Então, junte-se a nós para acompanhar as análises de comportamento de preço, como a gente vai fazer aqui agora, análise de fundamentos também, de mercado, de vários outros criptoativos, além do próprio Bitcoin, que é o nosso carro-chefe aqui, né? Então, vamos seguir. Bitcoin está muito próximo da estabilidade, vamos ver aqui os indicadores. Olha o Awesome Oscillator já com a segunda barrinha na corzinha verde aqui, né, investidores, já sinalizando aqui uma potencial recuperação, essas barrinhas verdes aparecendo nessa faixa negativa aqui do indicador, realmente vale prestar atenção nisso, tá? Muitas vezes isso acaba resultando em movimentos de alta, olha o que aconteceu da última vez. Aqui, ó. Bitcoin estava lá em 41 mil dólares, foi quando ele estava começando aquela escalada, então um indicador dando um sinal aqui interessante para a gente, né? Vamos ver o índice de força relativa, 47 pontos nesse momento, o IFR nem chegou em sobrevenda, e a gente tem aqui uma linha de tendência de baixa, tá vendo? Ó? Bem clara nesse indicador. Seria interessante se o indicador rompesse assim, ó, e fizesse um pivô de alta, né? Por enquanto, sem qualquer tipo de sinal mais importante, pelo menos aqui no gráfico diário do BTC, né? Quando a gente desce para 4 horas, a gente tem uma divergência de alta aqui, até interessante, né? O gráfico de 4 horas não chega a ser o time frame mais poderoso, mas a gente tem uma divergênciazinha aqui já sendo sinalizada nesse time frame mais curtinho pelo IFR. Eu dou mais importância para os sinais de time frame diário para cima, né? Mas quem opera a curto prazo precisa ficar muito atento nos gráficos de 1 hora, 4 horas, às vezes até 15 minutos, mas como as minhas análises são mais pautadas de médio para longo prazo, a gente vai olhando o time frame maior. Então, vamos ver aqui o estocástico, que nem chegou a sobrevender também. Um sinal mais legal nesse indicador é esse aqui. Esse aqui é o sinal de livro, né? Quando essa linha branca cruza aqui para cima a região dos 20 pontos. Olha só também a última vez que isso aconteceu, a grande escalada que a gente teve. Então, pelo menos na minha interpretação, na minha forma de interpretar esse indicador aqui, a gente não tem, assim, sinais tão interessantes, apesar dele estar apontando para cima, né? O que é positivo, melhor do que se estivesse apontando para baixo. Eu quero ver também como é que estão as linhas das bandas de Bollinger, peraí. Para que lado tá apontando? Vamos ver. As duas estão apontando para baixo ainda, né? O ideal seria apontar para cima, mas o Bitcoin está passando por um processo de lateralização, então natural. Eu me refiro a essa base aqui, tá vendo? A base superior ainda está apontando para baixo, e a base inferior também está apontando para baixo. A média de 20 que fica ali no meio, dividindo as duas bandas, também está apontando para baixo. Seria legal um cenário em que essas bandinhas estivessem apontando para cima, assim, ó. Começando a apontar para cima, a gente ainda não tem isso, tá vendo? Então, como a gente pode ver pelos próprios indicadores, não temos sinais, assim, exatamente claros de que a gente já vai ter altas no Bitcoin, né? Vamos ver o MACD. O MACD tá dando um sinal interessante aqui. Temos até uma divergência de alta aqui também. O indicador tá numa faixa negativa do histograma, o que é bom, né? Mas os sinais mais fortes de compra desse indicador são dados quando essas duas linhas aqui se cruzam aqui embaixo, mais para baixo, tá vendo? Seria mais ou menos onde está realmente aqui, né? O indicador nesse momento. Mas a gente ainda não tem um sinal de compra.
indicador de momentum também sem dar sinais assim que na minha interpretação sejam mais interessantes, precisaria romper essa linha de tendência de baixa aqui e se projetar acima dessa região zero ali do indicador, tipo fazer um movimento assim, né? Aí aqui ele entra no momentum bullish, por enquanto ainda o próprio indicador mostrando pra gente que o Bitcoin encontra-se em uma região bearish, né? Enfim, os indicadores, como a gente pode ver, investidores não estão dando sinais assim exatamente claros, né, de que o Bitcoin já vai romper tudo aqui, lá buscar 100 mil dólares, então a gente segue acreditando aqui na hipótese da lateralização ainda, até que a gente tenha um cenário mais convincente aí de que a escalada pode acontecer, né? Eu considero fortemente a hipótese do Bitcoin lateralizar por algum tempo, a gente tem um período um pouco mais morno no mercado, apesar que eu não quero isso, né? Eu quero que exploda logo, mas tem que ser paciente se lateralizar. Dominância do BTC testando aqui uma região importante, a média de 20, seria legal lá romper essa média de 20 para baixo aqui e voltar a se projetar para baixo, acho que isso é a expectativa que todo mundo tem aí, principalmente que está exposto em altcoins, né? Ver a dominância caindo para as altcoins ganharem espaço, acho até que isso pode acontecer realmente, investidores, em breve, um cenário de recuperação nas altcoins. Tem um outro indicador aqui, um outro gráfico que está me fazendo acreditar cada vez mais nessa hipótese, que é esse outro gráfico aqui, que é a Ethereum contra o Bitcoin, né? O gráfico da Ethereum contra o Bitcoin. E a gente tem aqui uma divergência muito forte no time frame diário, tá vendo? O indicador formando fundos ascendentes já desde junho de 2023. Por mais que o indicador de preço, o gráfico de preço, esteja apontando o contrário, tá vendo? Temos mínimas descendentes aqui, uma divergência de alta no time frame diário do gráfico do Bitcoin contra a Ethereum. Então, não descarto aqui uma possibilidade de um pullback aqui, porque a gente já teve uma queda muito forte, né? Olha só, uma queda quase vertical aqui, né? Assim, ó, uma queda acentuada. Então, um pullback seria uma recuperação nesse gráfico para cima, quem sabe até com a hipótese da Ethereum voltar a retestar essa linha de tendência de baixa, que isso aqui seria bom para as altcoins, seria um cenário de recuperação. Porque normalmente quando a Ethereum ganha valor sobre o Bitcoin é que o Bitcoin está estável ou subindo, né? Então seria interessante, vamos ver se realmente isso se concretiza, isso poderia derrubar a dominância do BTC, né? Que por enquanto segue com fundos ascendentes, topos ascendentes, não tem nem muito o que falar aqui, tá, investidores? Sem muitos sinais de reversão aqui na dominância do BTC neste momento, né? E vamos só olhar aqui S&P, que segue em queda, né? Eu estava medindo, fazendo umas medições aqui, a gente já teve uma queda de 6,69%, a gente tem mais uma quedinha aqui de 2,52% até voltar a retestar aquele topo de dezembro de 2021, né? Então eu considero que a gente pode até ter a continuidade do mau humor no mercado tradicional por algum tempo, apesar de que esse gráfico aqui talvez já esteja também merecendo um pullback para cima, né, uma recuperaçãozinha para cima. Esse seria um cenário muito bullish para Bitcoin e principalmente altcoins, né? Se o mercado tradicional se recupera um pouco nessa semana, Bitcoin se mantém estável, sobe de leve para as altcoins explodirem e recuperarem um pouco dessa queda forte que tiveram. Algumas altcoins caíram mais de 50%, né? Então, agora a gente vai dar um giro aqui pelas criptos da inteligência artificial, certo? Antes, a gente vai dar um giro aqui por algumas informações importantes, olha só. Bom, em relação ao valor de mercado delas, das criptos que a gente vai analisar, a maior delas continua sendo a Render, né? 4 bilhões 400 milhões de valor de mercado. Eu acredito que todas essas altcoins aqui têm um potencial de crescimento de, caras, 10 vezes para mais até, tá? Quando começar a bull run. Fica desconfiando disso que você vai ver, você vai ficar para trás. Essa aqui é a real. E a gente vai ter a fusão, né, da FET, da Singularity e da Ocean, que serão fundidas. Aí a gente vai passar a ter um outro token que vai se chamar ASI, que vai ser o maior de todos, mas ainda assim vai ter uma capitalização, acho que na casa dos 7 bilhões, né, uma coisa assim. E a gente teve novidades também, porque essa fusão foi aprovada. Olha só, investidores. Detentores de tokens aprovam fusão de inteligência artificial. O novo token ASI da Artificial Super Intelligence Alliance começará a ser negociado no próximo mês, que no caso já é maio, né? E será avaliado em 7,5 bilhões. Vou ler um trechinho aqui rápido para vocês, tá? Dessa matéria, que é interessante, vocês que têm exposição nessas criptos. O ASI, aqui está falando do projeto, tá? O ASI está atualmente examinando três linhas de produto distintas. Enfim, isso aqui é uma tradução automática, então você vê como fica ruim. Às vezes eu prefiro ler para vocês em inglês do que ver essas traduções. Mas enfim, essa palavra examinando não caiu muito bem, né? Mas vamos lá.
O ASI está atualmente examinando 3 linhas de produtos distintas: implantação de agentes de inteligência artificial em ambientes comerciais, modelos de aprendizagem de linguagem neural simbólica e compartilhamento e utilização de dados de inteligência artificial. Bom, pra gente que não conhece os pormenores da tecnologia, isso parece fantástico, né? Falando assim. Abre aspas. No curto prazo, antecipamos gerar receita à medida que lançamos a rede agêntica para implantação, disse Shenk ao Cointelegraph em um comunicado. No curto prazo, nos concentraremos em implantar vários produtos comerciais que darão vida às aplicações de inteligência artificial. Quanto ao roteiro futuro do projeto, a ASI planeja investir ainda mais em sua infraestrutura de GPU e seus esforços comerciais de computação e de dados. No mês passado, a FatAI lançou um investimento de $100 milhões para implantar GPUs NVIDIA H200, H100 e A10 para criar uma plataforma para desenvolvedores e usuários utilizarem poder de computação. Enfim, tem muita coisa para acontecer, é importante essa movimentação, né, investidores? E a gente quer realmente investir em infraestruturas que estão se mexendo, que estão evoluindo, que estão aquecidas. E sem dúvida nenhuma, esse novo token que vai então fundir os 3 projetos aqui, a Gix, Fat e Ocean, esse é um fator que está rolando frenético, né? E aí no gráfico aqui, caras, olha só, a gente teve uma correção bem importante em todas elas, né? 53% na Render, a gente teve uma queda na BitTensor de 46%, aí vamos ver o triozinho lá. Ó, a Gix corrigiu 57%, a FAT, vamos ver, correçãozinha bruta essa, hein? A galera já ficou treinada aí na queda agora. 54%. Aí essa outra aqui, essa última queda aqui na Ocean, Jesus, 62%. É a cripto de menor market cap, é a mais volátil, tá vendo? E eu já estava vendo assim que os investidores estavam em um certo doping de tanta alta que a gente tinha recebido do mercado, porque a galera já não estava mais acreditando em queda, né? E, cara, as altas são quase que uma droga viciante, né? Quando a gente começa a receber alta, a gente começa a achar que só vai ter alta, e a gente só quer alta, e a gente não consegue nem imaginar mais quedas, só que as quedas vêm, caras, né? Por isso que eu sempre falo, eu faço compras parciais. Imagina um cara que comprou 100% do capital dele aqui na Ocean, né? Em $1,43, ela tá $1 agora, mas esse cara poderia ter feito compras parciais aqui, ó, ele teria um preço médio melhor a essa altura, né? Então, muito arriscado você comprar 100% do capital, pelo menos eu acho isso, né? Tem muitas vezes que dá certo também, o cara que comprou 100% do capital aqui se deu bem, né? Essa que é a grande questão. Mas agora vamos olhar aqui se há sinais de reversão para essas criptos, começando pela Render, que no diário está testando ali uma região importante, uma média de 20, teve uma alta importante ontem de 13%, um candle de autoridade. Vou descer no 4 horas para ver que a gente ainda não tem um pivô de alta aqui na Render. Seria importante ela está testando uma região de resistência também, né? Seria importante ela realmente escapar dessa linha de tendência de baixa, romper esse topo aqui, ó, e confirmar assim um pivô de alta aqui, né? A gente teria um belo de um pivô de alta, o que poderia então resultar em uma lateralização ou até mesmo a retomada da alta, né? A retomada da alta acho que estaria condicionada a qualquer tipo de movimento no Bitcoin também, né? Bitcoin, ó, de repente ela romper aqui ou lateralizar ou até mesmo voltar a se projetar para cima, mas um cenário que seria positivo principalmente por uma recuperação nessa queda recente, né? Aí a BitTensor no 4 horas não tá dando sinais assim mais interessantes. Não adianta olhar o gráfico com paixão, tem que olhar com frieza. E a gente ainda não tem aqui um cenário de topos e fundos ascendentes, tá vendo? Os topos e os fundos são descendentes. Isso no 4 horas. Então a gente não tem aqui sinais de reversão ainda. A Render tá até um pouco mais adiantada aqui, né? Importante que os primeiros sinais de reversão comecem a surgir para a gente acreditar um pouco mais de uma lateralização, né? Porque enquanto tiver assim, nesse zigue-zague de baixa aqui, a tendência é de baixa, né? Aí a Gix, Ocean e FAT, vou começar pela Gix, que esses 3 tokens estão se acompanhando mais ou menos, né? Eu já tinha dito isso para vocês que eu tinha como expectativa. E ó, a Gix está tendo uma alta de 10% essa semana, a FAT uma alta de 8,7%, tá próximo ali, a Ocean uma alta de 11,21, ou seja, não tem muita discrepância, né? Não tem, tipo, uma valorizando 20 e as outras valorizando 10.
Então eles estão meio que se acompanhando. Eu acredito que será assim até o lançamento do token ASI, né? ASI, sei lá como é que vamos falar. Mas aqui na AGIX a gente teve um cenário interessante, tá vendo? O primeiro pivô de alta que eu falei no 4 horas. Isso aqui já é um sinal legal de reversão. Ó. Um fundo, um topo, formou uma base de preço no 4 horas, rompeu para cima, formou um pivô de alta aqui. Se ela romper essa região de resistência aqui em $1, $1,05, ela pode, quem sabe, até voltar a retestar os topos lá. Aí, esse cenário que eu tô colocando para vocês, se vai ser uma condição aqui de rompimento para ir buscar os alvos lá para cima, aí eu já não dá para dizer ainda, é prematuro para dizer, mas isso aqui poderia representar no mínimo um range importante de acumulação, quem sabe uma nova faixa de lateralidade aqui, né? Aí se o Bitcoin explode para cima lá ou vai tendo leves altas, a gente poderia, quem sabe nesse cenário até ter a continuidade das altas que deve levar lá acho que nem sei se chega mais, né, nos $4 esse token, porque teremos um novo token, né? Não sei se o novo token vai chegar antes desse nível na AGIX ser atingido, mas a gente olhava para $4 lá, né? A FET, vamos ver se tem... A FET acho que formou um pivô de alta também aqui no 4 horas, tá vendo? Ó, realmente FET e AGIX se acompanhando, mesmo cenário para FET, se ela romper essa região de resistência aqui, é justamente o nível de preço que ela testou aqui, ó, $2,50 ali mais ou menos, ela pode, quem sabe, até voltar a retestar a região lá dos $3, né? E aí a gente tem que ver lá na frente se vai chegar para romper ou se vai chegar para lateralizar, né? A Ocean, vamos ver, também formou um pivô de alta, tem umas 3 se acompanhando aqui, a Ocean também numa condição aqui de tá testando uma região de resistência, vários fundos e topos dentro desse nível de $1, né? De repente rola um rompimento ali, a gente pode ver ela testando a região de $1,20 ou até a região lá de topo, já perto de $1,50, né? Esse seria o cenário mais interessante aqui. E aí, investidores, vocês já estão treinados, né? Vocês sabem que queda para o Bitcoin, se o Bitcoin cai, por exemplo, a tendência é que essas criptos aqui sofram também, que não subam ou até que caiam mais que o Bitcoin. Tem que ter isso em mente, mas o cenário ainda não é de reversão para alta. Vocês viram aqui, quem está falando isso é o gráfico, não eu. E a gente segue, tá? A gente volta aí no começo da semana a trazer as análises das criptos que a gente investe, do Bitcoin também, e seguiremos com o nosso monitoramento constante do mercado, ciente de que teremos tempos muito melhores ainda por vir aí, acredito que ainda em 2024, muitas alegrias o futuro nos reserva. Seguimos. Se gostou do vídeo, deixa o like, inscreva-se para seguir acompanhando o nosso conteúdo, um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.